Boa semana a todos. Este vai ser um vídeo breve a respeito de Isaías capítulo 45, versículo 20. Nós sabemos que este versículo tem sido usado há muito tempo pelos protestantes, pelos evangélicos, não é? Para dizer que os católicos fazem procissões com imagem de escultura e são a mesma coisa que está sendo referida em Isaías 45. E todo mundo acredita porque eles estão dizendo isso, né? Não interessa se o profeta Isaías estava falando para católicos, eles acham que, por certo, o profeta Isaías estava falando para católicos, não é isso? Só que isso não interessa contexto. Por quê? Porque eles acham que a Bíblia foi dada, por certo, em português hoje, para pessoas de hoje em dia apenas, e não para um contexto histórico, por exemplo. Vamos lá, Isaías 45 e 20 diz o seguinte na versão de João Ferreira de Almeida. Desculpe, 45 e 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Certo? E eles pegam isso aqui. Como é que pode uma pessoa ter lido isso, né? E ainda estar na Igreja Católica? Ficam revoltadinhos porque leem esses textos, acham que mais de 1000 anos de Igreja Católica ninguém jamais leu isso, né? Acham que é uma surpresa, uma novidade, né? Olhe só o conhecimento dessas pessoas. Uma vez veio o tal do ex-padre para cá, que esses caras vão para a religião evangélica muitas vezes para casar, e vai casar com a mulher, e os caras ficam dizendo, eita, o ex-padre porque conheceu a verdade, ei. Aí eles chegam lá, o livro católico de sabedoria, que é um livro que nem está na Bíblia protestante, está na Bíblia católica, tem muitas referências a imagens de escultura, só que eles estão tão secos que eles não veem, aí ficam com raiva, ficam revoltadinhos e achando que os católicos nunca leram Bíblia, até parece que não sabem que nas missas da Igreja Católica existem leituras de Bíblia, não é? E que muitos católicos têm sim leitura da Bíblia, assim como os protestantes também leem a Bíblia. Apesar de isso não ser assim um número equilibrado, nós sabemos que os protestantes têm talvez mais leitura da Bíblia do que os católicos, pelo menos é o que a minha impressão que eu tenho, pelo menos no lugar onde eu vivo, tá certo? Só que os católicos também têm Bíblias, também leem a Bíblia, apenas não saem carregando a Bíblia para a igreja como os protestantes carregam. E se você perguntar, por exemplo, a um protestante bem mediano, aquele que está ali por tradição ou por outra coisa, ele sabe tanto da Bíblia quanto a senhora católica também, porque só o que lhes interessa na Bíblia são historinhas, né, para tirar ensinamentos morais, esse tipo de coisa, apenas isso. A mesma coisa que a senhora católica sabe, a senhora protestante sabe da mesma coisa e vice-versa. Não existe aí um desnível tão grande, pelo menos na camada mais popular, né? Ou, vamos dizer assim, nas pessoas com uma menor escolaridade nas duas religiões, tá certo? Só que, o que eu quero dizer? Será que a Bíblia fala de imagens de escultura católicas no século XXI? Não, ela não fala. A Bíblia condena. O profeta Isaías aqui estava condenando o quê? Será que ele estava condenando pessoas monoteístas, como os católicos, né? Que têm imagens para homenagear ou para se lembrar de personalidades do passado da igreja, né? Ou mesmo às vezes existem ali rituais talvez populares que as pessoas fazem com essas imagens que aí talvez não sejam corretos, não é isso? Mas que ao mesmo tempo, se você perguntar, sair perguntando aos católicos e disser, olha, São Sebastião e Deus é a mesma coisa? Ou então, São Sebastião é Deus? Ou Deus está acima de São Sebastião? Todos eles vão dizer que os santos não são o mesmo Deus, né? Eu duvido que algum católico diga
que os santos são o Criador do céu e da terra. Eles sabem que o santo foi uma pessoa criada de carne e osso que esteve na terra. E que foi um ser humano com suas falhas, né? Com seus pecados e tal. Eles sabem disso, então não foi o Deus Criador. Ora, as pessoas que Isaías, Jeremias, Ezequiel, etc., falavam, meu filho, não tinham essa mesma ideia. Eles não eram católicos. Deixa de ser ignorante. Eles não eram católicos. Eles eram politeístas, idólatras, que diziam que o pau e a pedra era literalmente o Deus dele. Sacrificavam gente, sacrificava criança. O católico sacrifica criança? O católico mata gente? O católico tem prostituição sagrada no culto dele? Não, meu filho, ele não tem, ele é monoteísta. Só que vem você, pega o versículo isolado naquele contexto histórico, né? Que é isolado do contexto histórico, não considera nada, não considera o contexto, e vem dizer que o texto é do católico, e ainda se achando bacana, revoltado, inteligente, porque tá com essa burrice aí, com essa besteira, né? Ainda revoltado, sendo que quem está passando por idiota, por cego, por otário, não é o católico, é você, né? Então, mas o que eu gostaria mesmo de mostrar é que esse versículo foi escrito de uma forma distorcida, tá certo? Nessa versão protestante, porque o texto não faz referência à procissão, não essa palavra procissão, ela foi colocada para fazer essa confusão na cabeça das pessoas, para vocês saírem mesmo fazendo a confusão, né? Tanto é que se vocês olharem em outras versões, está dito que eles carregam o ídolo, certo? Detalhe, ídolo, né? E não imagem de escultura. A palavra aqui em hebraico, que é pesel, certo? Ela é característica dos ídolos, das imagens que são feitas para fins de idolatria de ídolos, né? Ídolos falsos, como Baal, como esses ídolos das nações ali daquela época, tá certo? E não existe a palavra procissão, existe a palavra carregar. Eles carregavam esses ídolos. E esses ídolos eram os deuses deles, tá certo? E não imagens que são usadas ali para uma homenagem ou para mesmo haver uma lembrança dessas personalidades que são os chamados santos na Igreja Católica, tá certo? Não estou dizendo que eu concordo com tudo da Igreja Católica, não estou dizendo isso, tá bom? Eu não pratico nenhum tipo de ritual católico, não sou católico, tá certo? E apenas estou dizendo o seguinte: esses versículos precisam ser vistos em um contexto da época e não como se a Bíblia fosse uma carta para o século XXI para você desmascarar pessoas católicas. Não existia pessoas católicas na época do profeta Isaías, tá certo? E para finalizar, eu gostaria de fazer um questionamento polêmico para terminar com ele, não é isso? Vamos ler o versículo seguinte ao 20, que é o 21. Diz o seguinte: Anunciai e apresentai as razões. Tomai conselho todos juntos. Quem mostrou isso desde a antiguidade? Quem de há muito o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há além de mim. Então, o Deus do Antigo Testamento, o Deus que é representado pelas letras Yod, He, Vav, He, o Senhor, né? Ele é o único Deus que pode salvar. E aí, eu vou terminar com uma pergunta polêmica, né? Vocês dizem que os católicos praticam idolatria e contradizem o versículo 20 de Isaías 45. E eu vou perguntar, será que a partir do momento que você diz que existe um Deus Salvador chamado Jesus, será que você não está contradizendo o versículo 21 do mesmo capítulo? E aí eu vou terminar com essa pergunta. Se você gostou do vídeo, eu gostaria de pedir que você curtisse, tá certo? Aperte no botãozinho que tem esse formato aqui embaixo e se inscreva neste canal. Obrigado por ter assistido.